Fala galera, então hoje a gente vai falar sobre esse serviço chamado BigQuery, que faz parte do Google Cloud e ele é uma solução serverless, no sentido de que a gente não precisa prover essa infraestrutura, o Google faz isso por nós, né? Então não é uma preocupação que a gente precisa ter, basta a gente utilizar aí esse serviço. Ele é conhecido como uma plataforma como serviço, né? Um PaaS, então a gente só precisa basicamente colocar nossos dados ali e utilizar os benefícios dessa ferramenta. E o que é o BigQuery? Na verdade, o BigQuery, pessoal, ele é um data warehouse, tá? E um data warehouse é nada mais, nada menos do que um grande repositório de dados, tá? Esse repositório de dados, que a gente vai falar um pouquinho melhor da infraestrutura, da estrutura dele já, a gente pode ingerir, ou seja, colocar dados dentro desse repositório de duas formas, tá? Uma delas é através do streaming, ou seja, tempo real, né? Alguma ferramenta, algum aplicativo, ou até mesmo algum dispositivo enviando dados em tempo real, que estarão sendo armazenados dentro do BigQuery. Mas, outra forma é operações batch, ou seja, de dados que já estão armazenados em algum lugar e você está enviando para dentro do BigQuery. Ok? Então, uma vez que os dados estão aqui dentro, a gente vai utilizar a linguagem SQL. Então, se você já tem familiaridade com essa linguagem aqui, fica fácil de utilizar o BigQuery. Ian, então quer dizer que dentro do BigQuery eu vou poder fazer um select from data. Exatamente. Então você vai poder interagir com os seus dados do BigQuery utilizando a linguagem SQL, que a gente já conhece aí. Ok? Então, esse é um aspecto bem interessante também. Mas essa é a linguagem de consulta, né? Para a gente visualizar os dados que estão guardados ali. Mas como é que a gente faz para interagir com o serviço do BigQuery, tá? E aí tem algumas formas de fazer isso. Eu vou listá-las aqui do lado. Ok? Então vamos colocar aqui formas de interação. Então, a gente pode interagir com o BigQuery pela interface do usuário, User Interface lá do Google Cloud, que é bem fácil de utilizar. A gente pode ir pela linha de comando, que é o BQ, a gente vai falar mais dele já. E a gente pode ir também pelas APIs do BigQuery, ok? Então, são as formas de interação que a gente tem desse serviço aí. Beleza, uma vez os dados ingeridos, né, uma vez os dados dentro do BigQuery, o que a gente pode fazer? Uma opção, pessoal, é fazer consultas dentro do próprio BigQuery, mas você também pode exportar dados, por exemplo, para visualização em outros serviços. Um exemplo bem legal que a gente tem para fazer isso é o Google Data Studio, que é ali um criador de dashboards do Google que é totalmente integrado com o BigQuery. Em relação à estrutura do BigQuery, ele está dividido em projetos, datasets e tables, né, que são as tabelas. Vamos fazer esse esquema aqui na página seguinte, para a gente ter uma visualização disso aí. Então, a entidade máxima, digamos assim, são os projetos. Ok? Dentro dos projetos, nós temos os datasets. Então, vou colocar aqui 2 datasets.
ok? E dentro do, vou escrever aqui datasets, esse aqui mesmo. E dentro do dataset a gente tem tables, que são de fato as tabelas, ok? Então, tables. Então, as tables, imagine as tables como se fosse uma tabela, mesmo uma planilha do Excel aí com linhas e colunas, ok? Elas estão inseridas dentro do dataset, que é uma coleção, digamos assim, de planilhas, né, de tables. E aí, elas estão organizadas em projetos. Tá? O legal dessa hierarquia é que ela permite que você dê acesso a terceiros para que eles possam interagir com os seus datasets, com as suas tables. Né? Você consegue, por exemplo, dar permissão para que outra pessoa tenha privilégio de acessar dentro do seu projeto, para que outra pessoa possa visualizar e fazer queries e extrações aqui dos seus datasets e tables, ok? Então, essa estrutura aí favorece bastante esse trabalho. Ok, mas a gente falou que a gente não precisa provisionar nenhuma infraestrutura, então a gente não precisa, por exemplo, ter uma máquina virtual ali rodando esse serviço para a gente. Então, como é que o Google precifica, como é que o Google nos cobra para utilizar esse serviço? Então, vamos avançar aqui para a próxima página, porque existem algumas coisas que são cobradas e outras que não tem custo para ser utilizado no BigQuery. Então vamos entender isso aqui agora. O que é cobrado no BigQuery? Pessoal, cobrado aqui é storage, ou seja, armazenamento, quantidade de dados versus tempo. Ok? Então, isso é cobrado. Ingestão de dados por streaming, então, ingestão de dados ali em tempo real é cobrado também. E por último, a gente tem as queries. Tá? Então, você faz ali consultas no seu banco de dados, você é cobrado por elas. E o que não é cobrado no BigQuery, tá? Loading, ou seja, carregar dados para as suas tabelas, isso não é cobrado, claro, a não ser que seja por ingestão de streaming. E também não é cobrado para exportar dados, por exemplo, visualizar em dashboards, um exemplo. Então você não tem esse custo por essas ações aqui. Além disso, né, os serviços do Google do Google Cloud de forma geral, inclusive o BigQuery também, tem o chamado Free Tier, né, que é ali uma cota gratuita de utilização desse serviço. Então, o Google BigQuery ele tem também o Free Tier, vou colocar ele aqui, que é aquilo que a gente pode utilizar gratuitamente sem ter que pagar, né? Então, quanto que ele tem de Free Tier? Ele tem, bem generoso, né? Então ele tem 1 terabyte de consultas por mês, query, que é muito dado, muito difícil você utilizar isso aqui sem uma utilização até mesmo de uma startup, tá? É uma cota bem generosa e tem 10 GB de armazenamento de storage por mês, ok? Então você não é cobrado mensalmente, você tem essa cota aqui gratuita de utilização, ok? Então, bem legal isso aí. Existem outras cotas também, vale a pena dar uma olhada lá na página oficial do Google Cloud. Bom, chega de falação e vamos fazer então a demonstração desse serviço, como é que ele
é utilizado na prática. Tá? Então, eu vou acessar aqui o Google Cloud, o console do Google Cloud, para a gente testar o BigQuery, como é que ele é utilizado. Então, olha só, estou aqui no meu, na página inicial aqui do Google Cloud, indicado que você cria um projeto para você fazer esses laboratórios, tá? Se você já tem um projeto criado para isso, ótimo. Se não tem, dá uma olhada aí no canal, certamente tem outro vídeo ensinando, inclusive, a você ganhar os $300 de crédito do Google Cloud para você poder utilizar todos os serviços com tranquilidade. Lembrando que a gente vai fazer o uso do BigQuery aqui, mas sem custo nenhum, por conta da cota gratuita de 1 TB de query, então vai ser bem tranquilo aqui a gente utilizar. Posso utilizar qualquer projeto que eu já tenho criado. No meu caso, eu já tenho um projeto aqui. Tá? Primeiro, vou mostrar a linha de comando do BigQuery. Então, vou ativar aqui o Cloud Shell, aqui em cima. Ele está carregando aqui para mim. E vou mostrar aqui a linha de comando do BigQuery, que são as formas de interação, né, que a gente falou. Tem a interface do usuário, que é essa que a gente está vendo aí. A gente pode interagir pelo BigQuery diretamente por aqui. Então, se eu clicar aqui nos 3 tracinhos, eu consigo olhar todos os produtos, serviços do Google Cloud aqui. Então, por exemplo, aqui embaixo, em Analytics, a gente tem um BigQuery. Clico aqui nele. Aí. Então, essa é a interface do usuário, ok? Então, essa é uma das formas de interação do BigQuery, essa aqui superior, que a gente comentou agora há pouco. Outra forma de interação é aqui pelo Cloud Shell, né, utilizando a linha de comando do BigQuery, que é o BQ. Então, se eu, por exemplo, der um BQ aqui, ele vai me trazer um help, né, vai me mostrar aqui todos os comandos que estão disponíveis para serem utilizados aqui, com as flags e tudo mais. É bem descritivo esse help aqui, esse tutorial, então vale muito a pena dar uma olhadinha. Depois ele traz inclusive com alguns exemplos, ok? Mas já já a gente faz um teste disso aqui. Vou fechar esse terminal, vamos interagir com o BigQuery diretamente aqui pela interface do usuário, ok? Então, notem o seguinte, a gente tem um projeto aqui criado, tá? Esse projeto lembra da estrutura do BigQuery, né? Então deixa eu voltar aqui. O projeto é a entidade máxima. Dentro dos projetos a gente tem os datasets e dentro do dataset a gente tem as tables. No caso aqui, esse projeto ele não tem nada ainda aqui, né? Ele é um projeto totalmente vazio. Tá? Ele faz parte do meu projeto do Google Cloud, lembrando, vamos separar bem isso, tá? O projeto do Google Cloud é diferente do projeto do BigQuery. Eles são criados juntos, né? Ou seja, quando eu crio um projeto do Google Cloud, aqui em cima, ele cria já o mesmo projeto do BigQuery com o mesmo nome, tá? Então, eu posso criar datasets aqui dentro e tables dentro desses datasets. Mas não vai ser o caso. A gente vai aqui em adicionar dados, a gente vai explorar datasets públicos, né? Ou seja, existem datasets que estão disponíveis para que qualquer usuário possa utilizar. Tá? Então ele já abre aí o Marketplace do Google Cloud. Vamos dar uma olhada em um dataset que a gente vai brincar um pouquinho agora dentro do BigQuery. Tá? Então, vou aqui em um dataset sobre Covid-19. Existem alguns bancos de dados que a gente pode utilizar para brincar. Tá? Então, vamos escolher um deles aqui para a gente utilizar. Vamos escolher esse aqui, Covid-19 Cases by Country, ou seja, casos por país. Então, vamos clicar aqui nesse dataset para a gente poder fazer a utilização dele. Clicar aqui em visualizar dataset. Então, olha só o que vai acontecer. Ele vai adicionar o projeto do
dos dados públicos do BigQuery aqui do lado. Ó. Então veja que aqui do lado ele já tem um projeto inteiro com todos os dados públicos do BigQuery, né? Aqui do lado, ó, ele já abriu esse dataset, que foi o dataset que a gente justamente estava dando uma olhada, né, do Covid-19 por país. Então, ele já está aqui com esse dataset aberto. E veja que esse dataset ele faz parte desse pacote inteiro aqui, desse projeto inteiro, com vários datasets. Cada um desse aqui é um dataset. Tá? Então, vou buscar esse nosso, que é o Covid-19 SCDC. Então, ele está aqui, ó. E se eu expandir esse dataset, o que ficam dentro dos datasets? As tables, né? Então, a gente tem aqui uma tabela dentro desse dataset, e é justamente nas tabelas que a gente faz as consultas. Então, vou clicar aqui nessa tabela. Note que ele já abriu aqui em cima uma aba com essa tabela, né? A gente tem a aba do dataset. Tem um editor aqui também que a gente pode fazer as queries livres, digamos assim. E aqui vamos voltar para a nossa tabela. Então, olha só que legal. Ele já traz o esquema da tabela, né, com o dado e o tipo de dado aqui. Então, essa aqui é a estrutura, é o esquema dessa tabela que a gente está olhando agora. Te dá um preview, inclusive aqui, de algumas linhas dessa tabela. Então, olha só, a gente tem aqui já uma tabela que te mostra, por exemplo, mortes diárias por país, enfim. Ele tem já algumas visualizações aqui que são interessantes. Ok? Então, vamos para a gente botar um pouquinho a mão na massa, né? Se você já pegou esse dataset aí no seu projeto, vamos agora fazer queries dentro desse dataset. Se não pegou ainda, dá um pause agora no vídeo, vai lá, faz até essa parte e aí vamos seguir aqui para fazer algumas consultas utilizando a linguagem SQL. Ok? Então, vamos lá, vou clicar aqui para fazer uma query. Tá? Eu posso fazer numa nova tab, né, numa nova guia dessa. Então, olha que bacana. Quando eu clico para fazer ali, ele já monta mais ou menos uma estrutura de linguagem de consulta SQL para a gente. Tá? Então, olha só, se eu colocasse aqui um asterisco, né, selecionar tudo dessa table, desse dataset, com um limite de 1000 linhas. Então, poderia só dar um run aqui e ele vai rodar isso para mim. E antes da gente fazer isso, olha só que detalhe interessante. Ele já mostra a quantidade que essa query vai consumir, quanto que ela vai rodar, né? Então, essa query que a gente vai fazer aí, ela tem 5 megabytes. Tá? É o peso dessa carga de trabalho. Okay? Então, eu vou dar aqui um run. E ele vai mostrar os resultados aqui embaixo. Ok? Então, a gente aqui visualizou todo esse conjunto de dados e não necessariamente isso traz informações relevantes para a gente, né? Então, vamos fazer agora uma consulta que traz alguma informação relevante. Então, por exemplo, essa tabela aqui, ela está mostrando daily deaths, né? A quantidade de mortes diárias por dia aqui, obviamente. Né? Mas a gente está vendo aqui informações não muito relevantes aqui. Esses dias, por exemplo, tem 0 mortes. Imagina que a gente quer ver os dias que tiveram mais mortes por Covid-19. Então, como é que a gente faria isso aqui na nossa query? Então, eu vou selecionar tudo, eu quero ver todas as informações, mas eu quero ordená-las a partir de daily deaths. Ok? Então, vamos lá fazer isso aqui. Eu vou selecionar tudo dessa tabela, porém, eu vou ordenar, order by daily deaths. Ok? Mas na ordem decrescente, ok? Do maior para o menor. Veja que ele já está me indicando aqui que vai consumir 5.4 megabytes, ok? Vou dar um run agora, vamos ver o que acontece. Olha só, então eu tenho agora por ordem decrescente de
mortes diárias, né? Então, por exemplo, o dia que mais teve morte foi no dia 16/4/2020 nos Estados Unidos. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer mais uma consulta para a gente entender aí um pouquinho melhor o poder, agora não é nem o poder, é claro o poder do BigQuery, mas também do SQL. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero ver mortes diárias por, digamos, país. Acho que é uma boa. Então, vamos lá. Eu quero ver somente daily deaths, vírgula. Vou colocar esse aqui que tem um código do país. Esse aqui. From, ok, mesmo database, que é esse aqui. Dataset, né, mesma table, só que eu não vou ordenar, não. Eu quero agrupar. Group by daily deaths. Eu quero saber o país que mais teve morte. Né? Então, eu vou colocar aqui decrescente, não. Vou só agrupar. Mas ele já está me indicando aqui que não, perdão, eu quero agrupar por country, or code, eu quero agrupar por país, ok? Ainda assim ele está me dando um erro, ele está dizendo que daily deaths não está agrupado ou agregado. Ok, então ele está dizendo aqui, ó, daily deaths ele não está agregado. Como é que eu vou agrupar por país? Eu preciso primeiro agregar daily deaths. Então, eu vou fazer uma soma, né? Vamos fazer uma agregação por soma de daily deaths. Ok, então acho que é isso. A gente pode colocar ainda um order by. Vamos fazer uma ordem decrescente. Daily deaths. Mas eu também tenho que somar aqui, tá? Da mesma forma, senão ele não agrega, e ele não sabe. Ele precisa ter todos aqueles países, daquele determinado país somados, para ele saber qual país tem mais e qual país tem menos, né? Então você precisa somar primeiro, você precisa agregar isso aí. Então, order by, daily deaths, decrescente. Ok? Então, feito isso aí, deu certo. Vamos dar um run para ver o que acontece. E olha que legal, ele traz para a gente o resultado. Tá? O país que mais teve morte aqui foi os Estados Unidos, depois Brasil, Índia, México, por aí vai. Exatamente como a gente solicitou. Mas, como a gente fez uma agregação aqui no Daily Deaths, ele não atribuiu um nome para esses valores, para essa coluna. Então, a gente pode utilizar a sintaxe as. Então, eu posso dar o nome que eu quiser aqui. Então, eu posso chamar de total daily deaths. Ok, então, vamos dar um run de novo aqui. E aí, você tem agora exatamente dessa forma aí. Ok, pessoal? Então, acho que era isso. A gente pode explorar a data com Data Studio diretamente dessa visualização que a gente criou. Então, a gente pode salvar esses resultados em CSV, JSON, outra table do BigQuery, Google Sheets, Google Planilhas, né? Enfim, JSON. Eu tenho várias opções aqui de exportar, de manipular esses dados aqui que eu acabei de obter dessa table. E como prometido, falei que iria demonstrar a utilização da linha de comando também do BigQuery. Então vamos lá fazer isso. Vou abrir novamente o Cloud Shell. E vamos
ver aqui como a gente pode utilizar essa linha de comando. Tá, então tá aí Cloud Shell, vou digitar o BQ para ele trazer aquele help para a gente. Tá, então tem aqui várias opções. Deixa eu ver aqui o que a gente pode utilizar, remover, fazer a query. Olha, então você já pode fazer a query através da própria linha de comando. Mas eu acho que a gente vai utilizar isso aqui exatamente o head, para mostrar algumas linhas em uma table, em uma tabela. Tá? Então, vamos fazer isso. Vou descer aqui está a minha linha de comando. Deixa eu subir essa minha foto para a gente observar um pouquinho melhor. Então, está aqui a linha de comando. O que a gente vai escrever aqui? BQ, que é a CLI do BigQuery, head, que é a opção. Tem algumas flags também, mas a gente não vai utilizar nenhuma flag agora. Vamos só colocar aqui o endereço, digamos assim, dessa tabela. Como ela é uma tabela externa, que está em um dataset que não me pertence, tá? Eu preciso pegar aqui, ó, vou em detalhes da minha tabela, eu vou pegar o table ID, que contém, se você notar, ele contém o projeto que ele está contido, o dataset que ele está contido e aqui o nome dessa tabela. Então, copiei aqui, vou colar na minha linha de comando, vou dar um enter. Veja que ele faz a consulta e mostra as linhas dessa minha tabela. Ok, pessoal? Então, mesma coisa que a gente fez ali na interface do usuário, dessa vez através da linha de comando. Muito bem, existem outras funcionalidades do BigQuery, essas que estaremos cobrindo nos próximos vídeos. Obrigado pela presença. Era isso e até a próxima.